Olá, fonoaudiólogos de plantão. Sejam bem-vindos à segunda aula da semana PAC sem cabine. Ontem nós falamos sobre a base do treinamento auditivo, né? Quais são os princípios que a gente precisa compreender para montar um programa de treinamento auditivo, né? Para montar um planejamento terapêutico de treinamento auditivo. E hoje nós vamos dar continuidade, né? Sobre os tipos de treinamento auditivo que existem, quais são as estratégias que a gente pode utilizar, quais são os materiais disponíveis no mercado, né? E quais são os pré-requisitos que a gente precisa ter para elaborar um programa de treinamento auditivo, caso a gente escolha trabalhar no consultório sem cabine e sem audiômetro, né? Eu acho que isso está na aula 3, tem muito conteúdo aí para vocês. Então, vamos lá, vou iniciar aqui compartilhando minha tela, e se vocês tiverem dúvida, pode colocar ali no chat, que eu vou estar à disposição para responder vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, dando continuidade aqui à nossa aula de ontem, né? Hoje nós vamos diferenciar os tipos de treinamento auditivo, né? Já dei uma base para vocês ontem, uma recapitulada, né? No que precisa ter dentro do programa de treinamento auditivo. Então, basicamente, existem dois tipos de abordagens diretas de treinamento auditivo que a gente vai definir para usar com o nosso paciente, de acordo com os achados no exame, de acordo com as queixas do paciente, né, de acordo com as características ali que o nosso paciente apresenta. Então, a gente tem o treinamento auditivo acusticamente controlado, que seria o treinamento auditivo que antigamente a gente chamava de formal, né, que é na cabine, com audiômetro, né, com controle acústico ali da intensidade no audiômetro em dB, e tem o treinamento auditivo que seria com o uso de recursos tecnológicos e programas computadorizados, né? Como eu citei até alguns ontem. Ontem falei do Fast Forward, que na verdade ele é um programa que não foi desenvolvido especificamente para processamento auditivo. O objetivo desse programa foi voltado para melhorar as habilidades de leitura, né? Só que para a gente ter boa habilidade de leitura, a gente tem que lá atrás ter o nosso processamento auditivo também bem desenvolvido, né? Porque isso também conta como pré-requisito, né? Tanto o processamento auditivo como a consciência fonológica são pré-requisitos para a gente se alfabetizar, para a gente adquirir boa leitura. Então, tem algumas tarefas desse programa que eles utilizam treinamentos assim sonoros, né, para melhorar a percepção, a discriminação auditiva, né, dos sons, tudo para melhorar a velocidade de leitura, né, melhorar as habilidades de leitura. Então, ele é bem interessante para a gente lançar mão como ferramenta também, né, um recurso tecnológico para o treinamento auditivo. Mas, enfim, a gente tem inúmeros recursos, né? Então, a gente tem aí essas duas formas de trabalhar, né? Quando você opta por trabalhar com o uso de recursos tecnológicos e programas computadorizados, ainda assim você tem que levar em conta tudo que eu falei na aula de ontem, né? Que foi a gente ter aquela base, né? Aqueles princípios para montar o programa de treinamento auditivo, tá? Seja ele com acusticamente controlado, com audiômetro ou dentro do consultório, tá? Então, vamos entender melhor o que a gente tem de vantagens e desvantagens de um programa e de outro programa, tá bom? Então, vamos lá. Então, o treinamento auditivo acusticamente controlado, a gente tem esse controle acústico dos canais em dB, né? O treinamento auditivo com recursos tecnológicos, a gente consegue fazer esse controle acústico, mas com relação a ajustes da relação sinal-ruído, a diferença em dB da relação sinal-ruído, mas a gente não consegue ter o controle acústico de quanto está chegando em dB no ouvido do paciente. Então, por isso, treinamento auditivo acusticamente controlado, né? A gente tem um controle com o audiômetro de quanto está chegando em dB no ouvido do paciente. Ele é mais indicado para casos também de assimetria de orelha, tá? Então, quando a gente tem uma diferença muito grande entre as orelhas, é interessante a gente trabalhar com audiômetro. Não que não seja possível trabalhar
sem o audiômetro, né? Hoje em dia a gente tem programas computadorizados que têm recursos que ajudam também nos casos de assimetria de orelhas, tá? Mas ele foi mais indicado para esses tipos de casos. Ele é um treinamento intensivo, então a gente precisa que o paciente esteja bem concentrado, preste bastante atenção, porque ele é um treinamento mais pesado, né? É um treino que exige mais esforço do paciente, porque ele tem que estar concentrado ali e estar ouvindo estímulos auditivos ali na cabine, sem distratores, né? E tentar o máximo possível trabalhar principalmente abordagens mais auditivas, né? A gente às vezes entra com abordagens top-down, né? Também ali com características de linguagem, tarefas de linguagem, memória e atenção, mas o nosso foco vai ser realmente muito mais no auditivo, priorizar o auditivo. Claro que a gente vai analisar o exame para a gente definir qual conduta que a gente vai usar, né? Como eu falei ontem. Então, ele é um treinamento mais intensivo, tem um período curto, justamente por ser muito intensivo, então ele tem esse período mais curto, porque ele tem mais tempo da atenção auditiva do paciente, né, focada ali na terapia, né, sem distratores. E o foco está realmente ali no auditivo, né? E aí a gente faz o uso do audiômetro, o uso da cabine, porém ele tem um maior desgaste do paciente, né? Ele tem para a criança, ela é mais difícil a criança conseguir ficar ali na cabine, né, aquele período todo da sessão, focando ali o tempo inteiro com o ouvido, elas reclamam do fone, elas não conseguem manter a atenção sustentada por muito tempo, né, dependendo da criança. Então, ele acaba tendo uma maior adesão de pacientes adultos e idosos, né, porque é mais fácil esses pacientes conseguirem manter uma atenção ali por mais tempo durante um treinamento mais intensivo, tá? Para crianças pequenas já é mais difícil a gente conseguir essa adesão ao tratamento, né? Porque eles têm mais desconforto, né? Reclamam de ficar muito tempo, ficam entediados com a tarefa, de ficar muito tempo na cabine, muito tempo com o fone, enfim. Tem crianças que têm aversão, né? À cabine, não gostam de ficar em lugar fechado, né? Enfim, reclamam também do desconforto, que o fone realmente ele é bem apertado, né? Porque ele precisa vedar bem o ouvido, e aí reclamam também um pouco dessas questões, tá? Então, ele é um treinamento que, na verdade, a maior adesão ao tratamento é mais de crianças um pouco maiores, né? E adolescentes, adultos e idosos. Mas crianças menores, que têm mais dificuldade de se manter ali paradas, né? Crianças que têm déficits atencionais, por exemplo, né? Então, elas são mais difíceis da gente conseguir manter na cabine para fazer o treinamento ali intensivo por mais tempo, né? Então, a gente tem essas desvantagens também. No treinamento auditivo, com o uso de recursos tecnológicos e programas computadorizados, a gente não depende do uso do audiômetro e a gente pode utilizar diferentes recursos que também são eficazes para a estimulação das habilidades auditivas, tá? Só que a gente precisa saber quais recursos a gente vai selecionar, a gente precisa montar um planejamento terapêutico de acordo com a hierarquia das habilidades auditivas, né? Como eu já falei também na aula de ontem. A gente tem a possibilidade de fazer o teleatendimento com esses recursos, né? Tem até um estudo da Vanícia, que ela mostra, né, resultado com pacientes que fizeram um treinamento auditivo por teleatendimento. É bem interessante também o estudo dela. Então, é possível a gente fazer, só que é aquilo que eu falei ontem também. Os estudos nessa área estão caminhando ainda, né? Estão muito devagar, mas a tendência é que cada vez mais tenham mais dados científicos aí mostrando a eficácia de também utilizar o treinamento auditivo sem cabine, sem audiômetro, tá? Ele também é mais motivador, porque a gente pode lançar mão de outras estratégias, em alguns casos usar o apoio de recursos visuais, né? Estratégias no computador, jogos. A gente tem
várias estratégias que são mais motivadoras de utilizar sem ter que colocar o paciente na cabine, né? Então, a gente tem aí uma adesão muito maior, né, de crianças pequenas, né, até adolescentes, por ter recursos que chamam a atenção e que motivam. Ontem eu falei muito sobre isso, né, sobre a motivação do paciente gerar resultados mais eficazes, né, no tratamento. Então, a gente tem aí como usar outras estratégias, não só computadorizadas, né, mas existem algumas formas também da gente tirar um pouco o paciente do computador e mesmo assim fazer o treinamento auditivo, né, e usar outras estratégias dentro do consultório que possam ajudar o paciente na terapia, tá? Então, vou até mostrar algumas aqui para vocês hoje que eu trouxe, para que vocês possam entender melhor o que eu estou falando. Ah, Dani, mas como assim? A gente vai trabalhar sem o computador, mas a gente precisa dos jogos do computador para poder estimular as habilidades, a gente precisa selecionar os CDs, os programas, os sites, mas existem outras formas também que a gente consegue fazer a estimulação das habilidades auditivas, tirando um pouquinho das telas, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui o que a gente consegue fazer, tá bom? Então, vamos lá. Além disso, o treinamento auditivo com o uso de recursos tecnológicos e programas computadorizados, eu coloquei aqui, assim, vários pontos, mas o que chama mais atenção é a possibilidade de ser realizado por fonoterapeutas dentro do consultório, né? Eu coloquei isso porque eu quero incentivar os fonoterapeutas a estudar processamento auditivo, trabalhar melhor, desenvolver melhor essas habilidades, esse conhecimento, para que vocês possam também incluir dentro do trabalho de vocês uma estimulação auditiva, né? Estimulação das habilidades auditivas, porque você pode ter vários pacientes com alteração de processamento auditivo e você está trabalhando a linguagem e você pode enriquecer ainda mais o seu trabalho. Como eu falei ontem, mesmo que tenha uma fono, né, que tenha lá a colega audiologista que esteja fazendo treinamento auditivo, ainda assim você pode, dentro do seu consultório, usar outras estratégias que acrescentem, que agreguem valor ali a sua terapia de linguagem, tá? Incluindo estratégias auditivas, estratégias de estimulação auditiva, tá? Além disso, a gente tem alguns casos de pacientes que não têm acesso assim, a profissionais que tenham essa capacidade, a audiologistas na região. Eu, às vezes, recebo mensagens, né, principalmente lá no meu Instagram, de pessoas que, olha, na minha região não tem ninguém que faça o treinamento auditivo, não tem nenhum audiologista que trabalhe com essa área, ou então, olha, eu trabalho no serviço público, lá não tem, eles não têm audiômetro, não tem cabine, não tem essa parte, esse serviço, né, relacionado aí aos serviços dos audiologistas e otorrinolaringológicos, lá não tem equipamentos para a gente fazer o treinamento auditivo em cabine. Então, como que eu posso ajudar essas crianças? Como que eu posso ajudar esses meus pacientes que não têm acesso, ou às vezes não têm condição, né, de pagar dois tratamentos, né, do audiologista e do fonoterapeuta, né? Então, a gente tem aí algumas questões que, às vezes, impedem que o paciente alcance essa evolução, alcance esse tipo de tratamento. Sendo que as fonoterapeutas, elas estão ali, vocês estão ali com a faca e o queijo na mão, né? Vocês já estão ali trabalhando a linguagem do paciente. Se vocês conseguirem agregar também a estimulação auditiva, né? Algumas tarefas de treinamento auditivo, caso o seu paciente não tenha acesso a esse tipo de serviço, olha a mudança que você vai fazer na vida do seu paciente, né? Que não tem esse acesso. E caso o paciente tenha esse acesso, ele esteja fazendo os dois trabalhos, né, os dois serviços com profissionais diferentes, por mais que você esteja trabalhando a linguagem do seu paciente, como eu falei, você pode incluir nas suas tarefas de linguagem algumas estratégias que também utilizem o auditivo, tá? Para complementar, para enriquecer a sua terapia fonoaudiológica. Então, assim, coloque essa frase aí com um letreiro luminoso porque eu acho que é o avanço que a gente tem daqui para frente, né? Que a gente pode avançar muito ainda na área de processamento auditivo, se as fonoterapeutas tiverem essa consciência de que também podem se capacitar para enriquecer ainda mais a terapia do paciente.
tá? E ajudar o paciente, tanto nas orientações escolares, como eu falei ontem, né? As orientações familiares e tudo isso, né? A troca entre os profissionais é essencial, né? A equipe multidisciplinar, né? Estou dando uma revisãozinha para quem perdeu a aula de ontem, mas assim, é fundamental que a gente tenha essa troca para enriquecer o nosso trabalho. Porém, nem sempre a gente vai ter pacientes, como eu falei, eu recebo muitas vezes no direct do Instagram, né, nas caixinhas de perguntas, olha, meu paciente não tem acesso a esse tipo de tratamento, aqui não tem audiologista na minha região, não tem, os profissionais daqui dessa região não têm condição de investir num equipamento, num audiômetro, que é um equipamento muito caro, numa cabine, que tem custo com manutenção. Então, olha, eu estou aqui na prefeitura, mas não é feita a manutenção do audiômetro há anos, está descalibrado, não tem previsão de quando vão fazer. Enfim, por mais que você às vezes fique em cima, né, assim, no serviço público, né? E outras questões também podem influenciar para você não ter um profissional que trabalhe com aquela área. Então, você pode se capacitar e ajudar o seu paciente dentro da sua sessão de fonoterapia, tá? Então, vamos abrir esse olhar para a gente poder enriquecer a nossa terapia. E como eu falei ontem, guardem essa frase: o que você pode fazer para melhorar o que você já faz hoje? O que você já faz hoje com o seu paciente? Como você pode melhorar ainda mais o seu serviço, tá? Ter um serviço diferenciado que alcance realmente resultados para os pacientes, tá? Então, isso é assim a grande chave, é a possibilidade de ser realizado também pelos fonoterapeutas. Você não precisa deixar só na mão do audiologista. Você também pode ter recursos ali que você utilize desde que você se capacite, de que você estude, de que você busque uma formação nessa área, né, um estudo para se especializar nessa área também, para acrescentar isso dentro do seu consultório, tá bom? Então, a gente pode ajudar pacientes que não têm acesso à terapia com audiômetro e cabine por N motivos, né? Além disso, a gente consegue alcançar pacientes que são resistentes a entrar na cabine. Então, se eu tenho um paciente que ele não consigo trabalhar com ele na cabine ou com fone, como o caso que eu contei do meu paciente ontem, a gente consegue ainda assim fazer um treinamento auditivo com esse paciente. Se a gente ficar com aquele pensamento engessado de que, mas eu só vou conseguir resultado se eu fizer o treinamento na cabine com o audiômetro, só assim eu vou ter resultado. Se você pensar assim, o que seria desse paciente que não consegue fazer o treinamento na cabine? O que seria desse paciente? Ele ia ficar sem estimulação auditiva para sempre, né? Sem treinamento auditivo. Não, você tem possibilidades que você pode utilizar dentro do seu consultório para que esse paciente tenha uma estimulação auditiva, para que ele tenha ali o treinamento auditivo, possibilidade de realizar o treinamento auditivo e de também reabilitar as habilidades auditivas, né? Reabilitar as habilidades, enfim. Ele tem como ter ganhos com isso se você se capacita para fazer o seu trabalho no consultório e incluir esse trabalho de estimulação auditiva, ok? Então, é isso. Então, a gente tem aqui, assim, pensando, né, nos dois tipos de abordagens diretas que a gente tem, o que que a gente, mas eu vou escolher o que que eu vou trabalhar, depende, o que que eu vou estudar, como que eu decido o que que é mais adequado para o paciente, né? Então, treinamento auditivo acusticamente controlado, com cabine com audiômetro, ou treinamento auditivo com o uso de recursos tecnológicos computadorizados, enfim, né? Na verdade, a gente tem pesquisas que mostram que as duas formas são eficazes, né, de fazer o treinamento auditivo. A gente vai analisar cada caso e ver as indicações clínicas, mas ambos se mostram eficazes. Só que a gente tem menos pesquisas até o momento com relação ao treinamento sem cabine, mas a gente já tem pesquisa, a gente já tem um avanço aí. Além disso, a gente tem estudos lá fora que falam do processamento auditivo com a linguagem junto do trabalho com a linguagem, né? A melhora que isso pode ter se a gente tem uma abordagem mais ampla do paciente como um todo, se a gente enxerga o paciente como algo mais global, ou dentro da escola, como ele pode melhorar o acesso
as pistas acústicas, como eu falei também na aula de ontem, né? Então, as duas formas são eficazes. A diferença é que para você escolher qual forma você vai utilizar, qual forma você acha mais adequada para trabalhar com o seu paciente, você precisa ter uma base de processamento auditivo, tá? Não adianta assim, não, eu quero só entender o processamento auditivo, o que que eu vou fazer só no consultório. Mas para você escolher trabalhar no consultório, você precisa ter uma base ainda assim, tá? Então, você tem que ter uma base auditiva, uma base de estudos em processamento auditivo, dá uma olhada nas pesquisas, o que que tem atualmente, se aprofunde, faça cursos, né? Para se aprimorar nessa área, e daí você consegue se capacitar e ter os pré-requisitos necessários para fazer tanto um quanto o outro, tá? Então, o que eu estou querendo mostrar aqui para vocês é que é possível a gente fazer o trabalho sem cabine, já tem estudos mostrando isso, mas você precisa de uma capacitação, tá? Não pode ser feito de qualquer jeito. Você tem que ter uma capacitação. Como que eu posso compensar a falta do audiômetro e fazer esse treino ser eficaz da mesma forma que eu faço com o audiômetro e com a cabine, tá? Então, a gente precisa ter base para a gente dar conta de montar esse planejamento terapêutico para essa abordagem, tá bom? Então, é isso. Você precisa compreender as etapas aí do treinamento auditivo para que você consiga aplicar ele dentro do seu consultório sem cabine, tá? Então, eu coloquei aqui alguns pontos de vantagens para a gente fazer o treinamento auditivo sem audiômetro e sem a cabine, né? Primeira coisa é que ele é mais divertido para a criança. Como eu falei ontem da motivação, a motivação gera melhores resultados, né? O uso de metas. As metas a gente utiliza tanto no treinamento auditivo acusticamente controlado, como no treinamento auditivo com recursos computadorizados, tá? Mas essas metas, por exemplo, como eu falei do jogo, né, ontem, o jogo, a medalhinha, ele vai ganhar uma estrelinha, ou no jogo ele ganha pontuação, ele vê lá a porcentagem de acertos que ele está tendo. Então, essas metas ajudam o paciente a se motivar ainda mais para continuar jogando. Eu quero ganhar a medalha, eu consegui uma medalha. Eles sempre falam, né? Eu fiz a tarefa de casa que você mandou, do afinando o cérebro, e aí eu ganhei uma medalha, agora eu quero ganhar mais uma medalha. Então, eles ficam muito mais motivados, né? Então, a gente tem uma maior adesão ao tratamento por conta dessa motivação, e o custo-benefício para o terapeuta também é menor, né? Porque o custo de um audiômetro é muito caro, a gente tem que fazer manutenção anual, o custo da cabine também, a gente tem que fazer a aferição da cabine também anualmente, né? Então, a gente tem que estar com todos esses cuidados, né? Porque a cabine, a gente tem que fazer a aferição, mesmo se a gente mude de consultório. Eu mudei de consultório em menos de 2 anos, eu preciso fazer uma nova aferição, né, da cabine. Então, a gente tem que aí estar aí com uma despesa maior, né? Tem um custo maior para a gente manter e se capacitar para esse tipo de tratamento. Então, para o fonoterapeuta que está ali dentro do consultório, ele tem um custo menor, né? Se ele consegue dar conta, mas ele precisa ter as ferramentas para fazer um treino auditivo eficaz. Não adianta fazer um treino meia boca, porque senão você não vai ter resultado com o seu paciente, ao invés de você achar que está ajudando o paciente, você está prejudicando. Porque aí, nesse caso, era melhor você encaminhar o paciente para uma colega audiologista que vai fazer o trabalho centrado no paciente, focado nas dificuldades auditivas daquele paciente, tá? Então, ou você se capacita para sim ter resultado na relação ao processamento auditivo, ou você encaminha para o colega que é capacitado naquela área para poder, e você fica trabalhando com a linguagem, tá? Então, se você quer ter esse diferencial, você precisa se capacitar, tá? Precisa aí melhorar o seu conhecimento com relação ao processamento auditivo e ao planejamento terapêutico, tá bom? Então, facilidade de acesso,
ao monitoramento também das modificações ambientais. Por quê? Na escola e em casa, né? Então, o paciente, ele tem uma facilidade, o fonoterapeuta, ele tem uma facilidade de estar em contato com a escola, porque ele já faz contato com a escola com relação às dificuldades de linguagem daquela criança, né, daquele paciente. Então, é muito mais fácil ele estar observando, estar trocando essas informações com a escola para ver como pode ajustar as modificações ambientais para aquela criança, né? Eu dei até alguns exemplos ontem na questão de onde vai sentar, o que ele precisa, sistemas auxiliares de escuta, né? Enfim, então a gente tem essa facilidade de acesso ao monitoramento das modificações ambientais. Muitas vezes o audiologista ele não tem esse acesso na escola, né? Essa facilidade aí de acesso, de entender bem, contato com os profissionais da escola, né? O fonoterapeuta ele já tem mais já faz esse trabalho, né? Então ele já tem uma facilidade de comunicação com a escola, porque ele já conhece o comportamento da criança na escola, ele já teve reuniões, já teve feedbacks da escola, e até em casa mesmo, né? De orientar a família, assim como o audiologista também, quando faz o treinamento auditivo em cabine, ele também tem o papel de orientar a família para ajustar o ambiente em casa, para facilitar o acesso às pistas acústicas do paciente. O fonoterapeuta também tem esse acesso, então ele também consegue fazer essa parte, tá? Então tem assim, inúmeros benefícios aí da gente fazer esse tipo de trabalho dentro do consultório, né? Dentro da fonoterapia, tá? E outros motivos por que fazer o treino sem audiômetro, sem cabine, caso você opte por esse tipo de treino, incluir um serviço diferenciado, né? Você já faz o seu trabalho com linguagem e você vai acrescentar ainda, enriquecer mais o seu trabalho, a sua terapia, oferecer um diferencial, porque não é todo fonoterapeuta que trabalha com essa parte, desde que você se capacite para tal, né? Atrair mais pacientes satisfeitos, porque você vai ter pacientes mais motivados e eles vão dar o recado para outros pacientes, né? Os pais vão dar o recado: olha, ele foi lá, ele fez o treinamento na cabine e não deu certo, aí a fono resolveu fazer dentro da terapia e está dando certo, está tendo resultado, e você vai ver a reavaliação e vai ver resultados na reavaliação desse paciente, tá? Além disso, você consegue até diminuir as faltas, porque o paciente faz tudo no mesmo lugar, né? Então, facilita, o paciente já tem facilidade de acesso. Geralmente, eles procuram uma clínica de fonoterapia quando vão procurar para questões de linguagem que esteja próximo da casa. E, às vezes, a clínica de audiologia é muito distante da casa do paciente, é mais difícil ele ter o acesso, então, às vezes, falta muito, a gente acaba tendo aí umas complicações com relação a isso, né? Então, a gente consegue aí até diminuir as faltas, porque mesmo que meu paciente faça a terapia 2 vezes na semana, ele vai estar fazendo ali no mesmo lugar, né? E cada sessão que ele venha para a terapia de linguagem, eu já estou incluindo também algumas estratégias que associam a linguagem à estimulação auditiva. Então, ele vai ter aí um ganho de 2 sessões que ele está recebendo estimulação tanto de linguagem quanto da audição, né? Então, associar a terapia de linguagem, isso acaba dando um ganho muito maior para o paciente, né? E aí, além disso, a gente pode usar estratégias auditivas que não dependam tanto do uso de telas. Esse tracinho aqui não era para estar. Então, estratégias auditivas que não dependam tanto do uso de telas. Ah, Dani, como assim? Como assim estratégias auditivas que não dependam do uso de telas, né? Então, a gente tem a possibilidade de usar aplicativos e programas gratuitos para montar o treinamento auditivo, né? Tem alguns programas pagos também, que a gente pode utilizar até para tarefa de casa, né? Exercício de casa. E dentro da terapia, a gente também pode usar vários jogos, e aí a gente está usando, né, com computador, com tela, aplicativo de celular para o paciente usar em casa, né? E a gente tem aí uma inúmera variedade de recursos novos disponíveis, né? Hoje em dia a gente tem uma variedade muito grande de materiais, tanto para trabalhar com criança, como para trabalhar com adulto, idoso, adolescente, né? Que já não gostam mais de jogos assim tão infantis, né? Mas, Dani,
como assim? Tudo bem, eu entendi dos aplicativos, entendi dos programas, mas como que eu posso usar também estratégias dentro do consultório que não dependam do uso de telas? Tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui algumas estratégias que eu uso. E, assim, tem inúmeras estratégias, claro que eu faço todo um planejamento antes disso, né? Em que momento eu vou usar tal estratégia, em que momento eu vou usar outra, de acordo com a hierarquia, né? E do desenvolvimento também auditivo. Então, o que que a gente pode utilizar, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, vou parar de compartilhar a tela um pouquinho, porque aí eu consigo mostrar melhor para vocês. Deixa eu só terminar essa parte. Ó, possibilidade de teleatendimento. A gente tem essa possibilidade de fazer o teleatendimento também. Nesses casos, o que eu costumo fazer? Às vezes eu vou fazer um treino com o paciente, quero usar um programa, mas se eu fizer no teleatendimento da minha casa para a casa do paciente, vai ter um delay, vai ter um atraso. Então, geralmente, quando eu vou usar um programa, eu mando o arquivo para o paciente ou mando o site, o paciente acessa da casa dele e ele compartilha a tela comigo, porque aí ele não vai ter delay. Aí o som vai chegar para ele corretamente, sem delay, sem atraso, sem falhas, tá? Porque ele está usando direto da casa dele. Se eu compartilhar da minha casa para dele, pode ser que fique perfeito, mas pode ser também que às vezes o computador dele não tem acesso ao som estéreo, aí não compartilha de código, aí ele não vai receber de código. Então, em alguns casos, quando eu vejo que não dá certo, que está dando delay, que o paciente está recebendo som com falha, a internet do paciente não está muito boa, aí eu faço dessa forma, eu mando os arquivos para ele de áudio, ou eu mando ele fazer o acesso no programa, né? E ele compartilha a tela comigo. E aí eu falo, ó, agora vamos fazer tal tarefa, eu consigo mexer no mouse, né? Normalmente eu peço para o paciente liberar o mouse para mim. Geralmente quem faz isso não é a criança, são os pais, mas tem criança que é muito esperta e ela faz isso também. Ela mesma já consegue liberar o mouse para mim, já consegue ali me liberar o acesso, enfim, fica tudo bem tranquilo, tá? Então é uma das formas que a gente consegue fazer com teleatendimento. Além disso, a gente consegue fazer reposição até das faltas, né? Por meio do teleatendimento. Então, acaba otimizando melhor o seu tempo no consultório também. Ah, o paciente não conseguiu chegar, não vai conseguir fazer a terapia presencial hoje, aconteceu um imprevisto, enfim, carro quebrou, sei lá. Aí você consegue fazer o atendimento online, né? Fazer essa reposição. Na verdade, antes a gente não tinha essa visão, né? Depois da pandemia, que a gente começou a atender online, mas na verdade fazendo testes para ver se ia dar certo, né? Se os pacientes iam corresponder, se iam ter êxito, né? Nesse período. E agora a gente já deu tempo da gente ver que realmente os pacientes melhoram, a gente consegue mesmo com o atendimento online facilitar aí essa estimulação, né? E até como eu falei ontem, em alguns casos até pacientes que têm dificuldade de figura fundo e tal, até melhorou para eles isso de assistir online, porque eles estão com o som diretamente no ouvido, facilita para eles prestarem atenção porque não tem ruído interrompendo, né? Então, em alguns casos, até facilitou esse acesso, né? O paciente poder voltar à aula, ver de novo, enfim. Então, deixa eu tirar aqui para poder mostrar para vocês. Quando eu quero tirar o meu paciente da tela, o que que eu faço? O que que eu posso usar de estratégias? Então, na verdade, a gente vai criando inúmeras estratégias para fazer a estimulação auditiva, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero trabalhar com o meu paciente padrões temporais. Se eu quero trabalhar com ele padrões temporais, eu coloco o som, né? Coloco lá o áudio. Posso usar com um fone, né? Posso usar com um fone de consultório. Eu recomendo, tem alguns fones que são muito bons, né? O AKG, que eu acho que é da Sennheiser, é muito bom. Tem outros também que são bem bacanas, assim, a gente tem que procurar fones que sejam confortáveis e que tenham uma concha maior para quem trabalha com usuários de ASE, né? Então, quem trabalha com usuários aí de aparelho auditivo, a gente precisa de um fone com uma concha maior, porque a maioria dos pacientes acaba usando aparelho retroauricular, né? A gente tem alguns que usam intracanal, é mais tranquilo, mas o retroauricular a gente precisa ter uma concha maior para ele ter abertura suficiente para o ouvido do paciente, né? Para não ter aquele apito, né? Não dá microfonia, não dá desconforto. Então, a gente precisa aí ter um fone que tem uma concha grande. Alguns fones gamer também são muito bons,
para isso, porque eles já têm uma concha maior, eles abafam bem e geralmente eles são mais confortáveis, porque eles são feitos para o paciente ficar ali, né, jogando horas e horas no videogame. Então, o fone gamer é uma boa estratégia também. Além disso, a gente pode trabalhar em campo com as caixinhas de som, né? Só que você precisa ter caixinhas de som que sejam estéreo, tá? Então, para ter caixinhas de som estéreo, porque eu posso trabalhar localização sonora, né? Posso trabalhar distância aqui, lateral, posso trabalhar integração binaural, separação binaural, né? Com as caixinhas, e até para ouvir a percepção de padrões temporais também. Então, posso utilizar as caixinhas em campo, caso eu queira modificar um pouco e não utilizar o fone. Só que eu preciso que sejam caixinhas assim, igual daqueles computadores antigos, né? Porque a caixinha tem que ser estéreo. O que a gente encontra no mercado, a maioria são caixinhas Bluetooth, que tem uma só, né? Aí ela não tem como dividir os canais, né? Porque é uma caixinha só. Então, vocês precisam que sejam caixinhas com estéreo, tá? E se for com fio, é melhor. Geralmente, hoje em dia, tem opções de caixinhas com fio e Bluetooth, elas têm as duas opções. Só que com Bluetooth você tem que ficar atento também se não tem um delay aí no som, tá bom? Quando chega o som para o paciente. Então, aqui, essa caixinha, ela tem o pinozinho, né, P2 do computador, então encaixa no computador e você consegue fazer o treino e ela sai certinho, canal 1 de um lado, canal 2 do outro lado. Tá? Então, a gente pode utilizar caixinhas de som, loja de também fone, loja que vende fone game, coisas para game, também vende essas caixinhas de som. Tá? Então, vocês procurem ter uma qualidade de som boa e que seja estéreo, tá? Tem que ser estéreo para você conseguir fazer o treino. E aí, o que eu posso fazer para tirar um pouquinho o paciente da tela, né? Porque eles já usam tanta tela, então comecei a pensar em algumas estratégias para isso. Então, eu posso, por exemplo, tocar o som, né? Tocar o apito e falar para o paciente, olha, eu quero trabalhar padrões temporais, então vou trabalhar aí som grosso, som fino, quero que você diferencie para mim se você ouviu som grosso ou som fino. Aí eu coloco aqui, por exemplo, uma coisa bem simples, blocos lógicos, né? Foi o que a ideia que veio na minha cabeça na época que eu estava querendo estratégias dessa forma para tirar um pouco da tela, mas não deixar de trabalhar a estimulação auditiva. Então, isso aqui dá para fazer no consultório tranquilamente, né? Você toca a faixa que tem som grosso, som fino, né? De algum material que você comprou, que você adquiriu, e aí você vai e pede para o paciente, olha, você ouviu grosso, fino, aí ele tem que pegar a pecinha que ele ouviu. Então, se ele ouviu o grosso, primeiro ele vai me dar esse, e por segundo ele vai pegar esse, tá? Então, grosso, fino, fino, grosso, ele vai me mostrar o que ele ouviu. Então, você ouviu grosso, ele vai falar, vai pegar esse aqui. Você ouviu fino, ele vai pegar esse, tá? Ele vai fazer essa diferença. E aí, se eu quero ainda avançar, eu vou trabalhar memória auditiva sequencial. Então, ele ouviu grosso, grosso, fino. Então, ele vai pegar dois. Esqueci de pegar o outro de exemplo aí, aqui. Mas aí eu vou usar dois desses. Então, grosso, grosso, fino. Eu posso pedir também para o paciente apontar, né? Então, você ouviu grosso, grosso, aponta duas vezes, e fino, tá? Ah, eu ouvi fino, grosso, grosso. Então, aponta fino, grosso, grosso. Então, ele mostra fino, grosso, grosso, tá? Aí você pode usar outras pecinhas, né? No caso aqui, eu só estava com essas duas, por isso que eu não mostrei com as outras, tá? E aí, se eu quero trabalhar longo, curto, o que eu posso fazer? Vou usar aqueles materiais do Scala Cousinet, né? Que é bem antigo também, quem é da terapia com certeza já utilizou. Até naquelas avaliações dos quatro cantos, a gente usava vários recursos, né? Até usava isso aqui também. Então, aqui, ó, longo e curto. Então, se eu quero usar essa diferença, continuar trabalhando padrões de frequência, então, o que ele ouviu? Ah, ele ouviu longo, longo, curto. Então, ele vai fazer assim, longo, longo, curto. Vai mostrar aqui, tá? E aí ele vai montar na sequência que ele ouviu. Pronto, estou fazendo estimulação auditiva e estou fazendo com que ele me responda com escala Cousinet, tá? Então, não estou usando o computador, só estou usando o computador para tocar o áudio, né? Só para isso, para que ele consiga ouvir o áudio, né, na caixinha de som, enfim, mas já tirei o paciente da tela, tá? Então, se ele ouviu longo, curto, longo, então ele vai fazer longo, curto, longo. Então, monta para mim, o que você ouviu? Qual foi a ordem que você ouviu?
Estou trabalhando ali padrões temporais com memória auditiva sequencial, tá? E aí ele vai mostrando e vai fazendo. Então, essa é uma das ideias, né? No curso de Pax em Cabine eu mostro inúmeras estratégias sobre isso, várias estratégias. Então, depois, quem quiser fazer o curso, eu dou as informações, tá? Outra coisa que a gente pode utilizar, o que eu gosto de... porque a gente usa o que a gente tem no consultório, né? E aí a gente vai se livrando. Então, aqui eu tenho um joguinho dos ratinhos, né? Esse joguinho, quando eu aperto, não sei se vocês vão conseguir ver direito daí, mas os ratinhos eles levantam, tá? Então, aqui eu estou vindo, tá? E aí, Dani, mas o que que eu vou fazer com isso? O que que isso tem a ver com auditivo? Nada, não tem nada a ver com auditivo, mas eu, né, vou criar uma estratégia para poder usar isso para estimular o auditivo. Então, eu quero que o meu paciente eu quero trabalhar resolução temporal, percepção de intervalos. Então, quantos intervalos teve no som? Quantas pausas teve na música? Ou quantos apitos ele ouviu? Quantos chiados ele ouviu? Né? E o que que eu vou fazer? Esse aqui, ele tem um martelinho. Então, o que que eu penso, o que que eu fiz que eu utilizei com o paciente? Eles adoram, né? Porque sai um pouco da tela e a gente consegue aí continuar fazendo estimulação auditiva. Então, eu estou aqui usando a caixinha. Então, quantos sons você ouviu? Ele ouviu, teve 2 intervalos, né? Foram 3 chiados, porém, no meio dos 3 chiados, teve 2 intervalos. Aí eu falo, quantos você ouviu? Aí ele vai, bate 2 vezes, tá? Ouviu 2 intervalos, bate 2 vezes. Ouviu 3 intervalos, bate 3 vezes. E isso eu vou utilizando a minha estratégia, que é o meu áudio lá, e depois eu vou trabalhando, mudando o áudio, diminuindo os intervalos para dificultar a tarefa para ele, tá? E aí eu peço para ele responder associando a um movimento, tá? Isso é muito bacana e a gente consegue aí tirar o paciente da tela e ter uma terapia muito divertida, né? Fazer uma sessão bem divertida, bem motivada, pacientes gostam, né? E esse aqui eu sempre recomendo, que é o Simon Ware, né? Esse aqui a gente usa bastante, tem até os Gênios de bolso, né? Esse aqui é o primo dos Gênios, acho que esse foi o primeiro até do que os Gênios, depois veio o Gênios. Mas é a mesma coisa, só que a diferença é que esse aqui, eu já até mostrei ele lá no Instagram, ele como é que eu posso dizer? Ele é de sensor, né? Então, o paciente ouve o som, dá para trabalhar memória auditiva sequencial, dá para trabalhar controle inibitório, que ele tem que esperar a hora dele botar a mãozinha, senão ele erra. Então, a gente trabalha inúmeras estratégias aqui, né? Trabalha a integração interhemisférica, porque ele tem que usar as 2 mãos, às vezes, porque tem 2 sons, né? Aqui está muito perto, não vou conseguir mostrar muito bem. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Então, aqui tem, quando ele ouve 2 sons, ele tem que usar as 2 mãos ao mesmo tempo. Então, já estou trabalhando em transferência interhemisférica, né? Usar as 2 mãos. Então, ele ouve o som e ele tem que botar a mão quando ele ouviu, tá? Então ouviu aqui, tá? Ele tem que memorizar, tá? E aí vai aumentando a dificuldade. Ele tem uma versão que dá para jogar 2 pessoas, então o paciente faz uma, você faz uma, né? Outra coisa que dá para fazer é pedir para ele tentar memorizar o som de cada cor, já é muito mais avançado, né? Quando o paciente já alcançou bastante. E aí a gente usa a venda, né? Coloca a venda para o paciente ouvir o som e tentar marcar assim, esse som acho que foi do vermelho, aí ele aperta aqui o vermelho, bota a mão perto do vermelho. Acho que foi o verde, ele bota a mão aqui e aí ele responde assim mesmo, mas isso aqui é um nível master, né? É muito difícil de fazer, nem todos conseguem. Mas é uma estratégia também, se você tem um paciente que ele é muito esperto, ele pega rápido, né? Que ele já desenvolveu muito na terapia de processamento auditivo, aí você pode pensar em usar esse nível também. Tá? Outra coisa, memória auditiva sequencial, igual faz na triagem, né, da bandinha. Então, coloca a venda, toca os sons, até eu falei dessa tarefa, eu acho, ontem. Toca os sons e ele vai dizer se ele ouviu o primeiro sino, guizo, agogô, enfim. Tá? Então, dá para a gente fazer aí inúmeras estratégias, né? Tirando um pouquinho o paciente das telas, mas usando a estimulação auditiva, tá? Dessa forma, a terapia fica mais divertida ainda, né? A gente
sai um pouquinho ali do padrão, né? E os pacientes gostam bastante, mas a gente está continuando com o nosso objetivo principal ali, que é a estimulação auditiva, tá? Então, a gente tem, além dessas opções, né, a gente tem inúmeros materiais disponíveis no mercado, né, para estimulação auditiva. Eu gosto muito do material das adivinhas, Fique Esperto, é muito bacana também. Vocês podem entrar lá nos jogos, Fique Esperto, acho que é jogos.fiqueesperto, alguma coisa assim, para vocês conhecerem os materiais, tem demonstrações lá desses materiais. O Fast Forward, que foi o que eu já falei para vocês, né? Brain HQ, o Escutando também é muito bom, são vários áudios e a gente pode usar bastante. O Adivinhos também dá para usar com adultos, idosos, adolescentes e o Escutando também. O Brain HQ também, porque não tem um perfil infantil, então é bem bacana. O Escutando tem até algumas músicas da época dos idosos, então eles gostam bastante. Tem o Drill Audio, que é um software também, assim como o Afinando o Cérebro, né, que são softwares para estimulação auditiva. Então, a gente tem aí inúmeros materiais para a gente utilizar dentro do treinamento auditivo. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho uma das tarefas do Fast Forward, tá? Apesar dele ser em inglês, algumas coisas a gente consegue usar bastante, porque a gente treina o auditivo, refinamento para os sons auditivos, né? Então, dá para a gente usar com nossos pacientes também. O único problema dele é que o custo é bem mais elevado, né? Mas é um treinamento, assim, sensacional, um material sensacional. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês e o Brain HQ também. Deixa eu compartilhar aqui. Depois vocês podem pesquisar mais sobre o tema. Deixa eu mudar aqui, compartilhar minha tela com vocês. Então, aqui a gente tem um exemplo de um dos jogos do Fast Forward, que ele vai mostrar aqui qual é o objetivo do jogo, que ele tem que perceber se o som subiu ou desceu. É bem bacana. Welcome to Sky Gym. In Sky Gym, students click on the yellow planet to hear 2 sound sweeps. This might be 2 up sweeps, 2 downward sweeps, or 1 of each. Then, using the up arrow or down arrow, they are asked to repeat what they heard. Over time, students improve their auditory processing, or ability to recognize and remember the order in which a series of sounds is presented. In the classroom, improved auditory processing helps students with phonics, with listening comprehension, and a variety of other skills. Consecutive correct responses are tracked by these vents. Notice what happens when we get 3 in a row correct. This ball gets larger. If I get another 3 in a row correct, it grows more. This is what you want your students to focus on, consistent accuracy. You'll see markers for completion as the student advances through the content. Using the Help feature, students can listen to the 4 different combinations of sound sweeps to better distinguish between them. Use this when you are working with students who are having difficulty with a particular sequence. With Sky Gym, the key to success is encouraging students to be accurate and take their time before responding. Então, esse aqui é um exemplo, né? Tem inúmeros jogos lá, mas olha como ele trabalha a estimulação, o refinamento da percepção do som, né? A discriminação dos sons. Então, é bem interessante, né? Ele tem que perceber ali se o som subiu ou desceu e ele marca a setinha, né? Para cima, se ele percebeu que o som está subindo, e para baixo se o som está descendo. Então, é uma diferença ali bem precisa, né? Se o som ficou mais agudo ou mais grave, né? É bem interessante, tá? E aí tem inúmeros jogos, eu separei esse rapidinho para mostrar para vocês, mas depois vocês podem colocar lá no YouTube, Fast Forward, que vai aparecer vários vídeos lá, tem alguns com tradução, eles explicando as tarefas, então é bem interessante, tá? E tem o outro também, que é o Brain HQ, que o som, ele é até parecido com esse, tá? O som não, o exercício, né? O exercício, ele é até parecido com esse, do Fast Forward, o Brain HQ, ele tem também vários exercícios, então vou mostrar aqui alguns para vocês. Tem o Sound Sweeps, esse Sound Sweeps também é bem bacana para trabalhar aí a percepção, né, temporal do som. Deixa eu compartilhar aqui.
sounds played one after the other. Each one can sweep either up from a lower to a higher pitch or down from a higher to a lower pitch. Então, ó, o som, quando está subindo, ele vai do grave para o agudo. Quando ele está descendo, ele vai do agudo para o grave, tá? Então, essa é a diferença que o paciente tem que perceber do som e marcar se o som está subindo ou descendo, setinha para cima ou para baixo. This is an upsweep. Here's another upsweep. Do grave para o agudo. This Então, is ficou a mais agudo. downsweep. E agora o som Here's ficou another mais grave. downsweep. Next, you'll hear two sweep sounds played one after the other. Remember the sounds you hear. Click the Start button to begin. The first sound was an upsweep, and the Subiu o second primeiro, o down. segundo, Click the desceu. arrow pointing up Aí ele tem que and then marcar click as the arrow setinhas. pointing down. Let's try another. The first sound was Desceu, down, and the subiu. second was up. Here's another example. The first and second Agora foram sound were dois both sons up. iguais. Subiu, subiu. As you improve, the sweeps become faster. E aí ele vai ficando mais rápido para melhorar a sua habilidade, tá? É muito bom que ele tenha esse tempo de resposta, ele melhora a velocidade de processamento, né? Que é o nosso objetivo principal ali também, além da discriminação, né? You can click the arrows on the Vai screen ficando mais or rápido, respond viu? with the keyboard. Então, Use the left é um dos jogos que é bem parecido com o do Fast Forward. O Brain HQ ele tem um preço mais acessível, né? Apesar de ser em dólar, então pelo menos já facilita aí o acesso para vocês. Aqui tem um outro exemplo, tá? Das sílabas, também em inglês, mas de qualquer forma ele ajuda nesse refinamento, né? Da diferença dos sons. Você pode até recomendar para pacientes que estão querendo treinar e aprender inglês, né? Que é o Fine. ga. You heard ga. Ka. Aí ele tem que marcar qual som. Ka. H ou K. Só que aqui está com Ka. inglês, né? As you improve, the syllable sounds become more similar and harder to tell apart. Aí ele vai dificultar Ka. conforme o acerto. Ele é randômico, tá? Ka. 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 In later levels, the syllable pairs will change. Doe. Doe. Et. Ek. Ele vai mudando as sílabas Du. conforme o paciente vai escutando, tá? Então é bem bacana também, já é uma coisa diferente para você utilizar também aí no seu treino auditivo no consultório, né? Dentro da terapia. Deixa eu botar aqui para os slides. Então, assim, a gente tem inúmeros materiais que a gente pode utilizar para agregar eficácia no nosso treino dentro do consultório, tá? Então, a gente consegue fazer aí inúmeras atividades para melhorar isso, tá bom? O que eu tinha para passar para vocês na aula de hoje era isso. Amanhã a gente vai olhar quais são os pré-requisitos que podem, que o profissional, o fonoterapeuta, o profissional que quer trabalhar dentro do consultório com processamento auditivo precisa ter, tá? O que ele precisa fazer, o que ele precisa ter para melhorar aí o treinamento auditivo, né? Dentro do consultório ou para se capacitar para realizar o treinamento auditivo dentro do consultório, tá? Então, amanhã a gente se vê na próxima aula. Espero vocês aqui. E se tiverem dúvidas, como eu falei, coloca aqui no chat que eu vou estar respondendo vocês aqui durante a aula, tá bom? Então, até amanhã, o mesmo horário, para a nossa aula final, que é a aula 3, também está cheia aí de conteúdo interessante para vocês colocarem em prática e iniciar
esse treinamento auditivo dentro do consultório com qualidade, fazer um treinamento com eficácia, baseado em evidências científicas, né, para montar um planejamento terapêutico que realmente dê resultado, para não fazer um trabalho de qualquer jeito. E aí, beneficiar, né, o ganho do nosso paciente, tá bom? Obrigada por estarem aqui hoje e vemos vocês amanhã. Até mais.